E aí, gente, tudo bem? Essa semana eu vou mandar um vídeo aí, né, da semana, né? Em vez de mandar escrito, mas uma reflexão rápida, para que a gente pudesse pensar no texto lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 17 até o 22. Diz o seguinte: orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. A gente já fez várias reflexões, né, sobre o texto de Tessalonicenses, sobre essas orientações que Paulo dá à igreja lá em Tessalônica. Esse é um dos primeiros textos escritos do Novo Testamento e que Paulo escreve, né? Paulo está preocupado com aquela comunidade, Paulo teve que sair corrido, né? E as pessoas estavam com dúvidas sobre como viver essa nova experiência, né, a partir do conhecimento de Jesus Cristo. E na parte final desse texto, Paulo vai falar sobre, vai dar essas orientações. Tem algumas outras, mas eu queria focar nessas que a gente deu. A primeira é: orem continuamente. Essa expressão, como já disse várias vezes lá na igreja, ela nos desafia a estarmos em constante comunhão com o Senhor. Essa semana a gente tem ouvido muita coisa ruim, né? Aí em relação a crianças, a adultos, a política. Para variar, durante esse período de pandemia, notícias boas são raras, ações boas têm sido raras, né? A gente já comentou e tem comentado sempre que a pandemia não melhorou as pessoas, muito pelo contrário. A pandemia apenas expôs quem realmente são as pessoas, quem realmente é bom e quem realmente é ruim, lamentavelmente, né? Inclusive até na área da igreja, né? A gente vê muitas igrejas agindo de maneira ruim e também vê muitas igrejas agindo de maneira boa. Por isso, orar constantemente, estar em comunhão constantemente com Deus é importante. Para quê? Para que nos resguardemos e para que nos guardemos daquilo que é ruim, da maldade, dos maldosos, do engano, dos enganadores, daqueles que estão ao nosso redor, né, tentando fazer coisas ruins e erradas, para que não nos contaminemos, para que a raiva, a ira não tome conta de nosso coração, para que não fiquemos paralisados diante de notícias ruins e de pessoas ruins ao nosso redor, para que possamos ouvir a voz de Deus nos ajudando a seguir em frente, apesar, né, da falta de dinheiro, apesar dos problemas de doença, apesar da falta de ânimo, né, de alguns aí ao nosso redor, às vezes, né, de trabalhar, de sair de casa, e às vezes até de ir para a igreja, ou de ler a Bíblia, ou de orar. Então, ore, persista, continue firme, continue buscando ao Senhor. O texto vai seguir: deem graças em todas as circunstâncias. O texto aqui, obviamente, não é agradecer porque você está doente, não é agradecer porque você perdeu o emprego, não é agradecer porque você está com uma situação financeira ruim, mas é entender que Deus tem nos ajudado, apesar da doença, do desemprego, da situação financeira ruim, é entender que, apesar das dificuldades, temos um Deus que está conosco, temos um Deus que está ao nosso lado, temos um Deus que nos apoia, nos orienta, nos exorta, inclusive supre as nossas necessidades. Texto, o verso 19 vai dizer: ó, não apaguem o espírito. Às vezes a gente está tão cercado de notícias e coisas e pessoas ruins que a gente assim perde a comunhão com Deus, né? A gente pode não perder a salvação, como batistas cremos que a salvação não se perde, mas a comunhão com Deus ela pode enfraquecer. E aí perdemos a alegria de orar, de ler a Bíblia e até de poder ir à igreja, apesar dos raros momentos que temos tido, né? E a gente tem extinguido o espírito ou apagado o espírito. Então não deixe aí com que as coisas ruins aí, né, da semana, as dificuldades, a ansiedade, né, a preocupação com amanhã te afastem de Deus, né? Apaguem o Espírito de Deus presente na sua vida. Continue orando, continue buscando, continue reconhecendo aquilo que Deus tem feito para você e na sua vida. O verso 20 vai dizer: não tratem com desprezo as profecias, né? As escrituras. A gente tem visto hoje, lamentavelmente, né? As pessoas têm ignorado
a importância de pregar e de anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Evangelho ele veio até nós, né, através da pessoa de Jesus, para que nos transformasse em pessoas melhores, novas criaturas, pessoas que vivam longe do pecado, pessoas que tenham a esperança, né, de viver num mundo melhor do que o que vivemos aqui, que possamos manter a esperança de uma vida eterna, né, pregar e anunciar para que pessoas possam ir para o céu e não para o inferno, para que pessoas vivam como se estivessem caminhando para o céu e não caminhando para o inferno. Mas, lamentavelmente, muitas pessoas têm desprezado as escrituras, as profecias, né? Aquilo que nos foi orientado. Entenda que profecia no Novo Testamento não é adivinhação do futuro. Não é adivinhar o que vai acontecer amanhã, daqui a 2, 20, 30 anos. Mas profecia é proclamação da vontade de Deus, denúncia do erro e apelo à justiça social. Tanto político roubando, né? A gente não pode concordar com isso. A gente não pode votar em político corrupto. A gente não pode votar em político que não está preocupado com a vida de todos. A gente não pode concordar com pessoas que estão agindo errado no nosso lado, né? Na nossa comunidade, na nossa empresa, na nossa família, não importa. Nós temos que agir denunciando toda e qualquer forma de erro, não concordando e não andando junto com essas pessoas. E a gente precisa proclamar, falar a vontade de Deus. Né? Qual é a vontade de Deus? Que vivamos as Escrituras, né? Que creiamos, que confiemos nas Escrituras. Precisamos disso. Essa semana, né, muita coisa ruim aí, muita notícia entristecedora. Precisamos olhar para o texto bíblico e entender que há esperança. E essa esperança vem a partir de mim, de você, confiando em Deus, fazendo e pregando e anunciando a vontade de Deus. Então, não despreze as Escrituras, leia, estude e viva, principalmente. Por último, né? Mas põe à prova todas as coisas, fiquem com o que é bom, afastem-se de toda forma de mal. Tem uma versão que diz, afastem-se da aparência do mal. Gente, tem muita gente ruim, tem muita maldade, tem muita coisa ruim acontecendo. Afastem-se disso. Não andem com pessoas que fazem fofoca, que falam mal dos outros, que querem enganar, que querem extorquir, que querem alienar, que querem ludibriar. Afastem-se, de pessoas que estão praticando o mal. É interessante que o texto bíblico vai falar afastem-se da aparência do mal. Então, existem coisas que você pode ficar na dúvida, como parece mal, se aparenta mal, afaste-se. Não fique perto desse tipo de coisa, porque não vale a pena. Então, em meio a tudo isso, continue orando, buscando ao Senhor. Eu entendo que uma vida de comunhão, uma vida de oração com Deus, nos dá forças para continuar a seguir em frente. Porque apesar da pandemia, apesar da maldade, apesar da hipocrisia, da corrupção, da indiferença de muitos, nós temos um Deus que se preocupa com cada um de nós. Temos um Deus que nos ajuda, que nos exorta, nos consola, supre nossas necessidades e está presente conosco a cada instante. E por isso, eu e você precisamos fazer a diferença. Então, não se deixe enganar pelo maldoso, pela maldosa. Siga em frente. Não fique desanimado ou desanimada por causa dos problemas e das dificuldades. Busque a Deus. Leia a Bíblia, ore, né? Vá à igreja. Domingo a gente vai estar lá, 9 horas da manhã, se puder, se tiver condições de saúde, né? Se você estiver bem, vá de máscara, né? Lá teremos álcool, né? Está tudo dividido, para que a gente possa estar orando, lendo a Bíblia, refletindo, buscando a Deus juntos, para enfrentarmos este mundo mal, com a esperança de que um dia estaremos com o Senhor na eternidade, vivendo plenamente lá. Mas enquanto não estamos lá, aqui nós podemos fazer melhor, a cada instante, a cada dia. Então, ore, leia a Bíblia e que você possa ter aí um restante de dia, de noite, de madrugada, na presença do Senhor, entendendo que Ele está ao seu lado. Valeu? Isso aí.